Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Geraldo Batista, estou aqui com o pastor Horácio. Nós estamos iniciando mais um podcast, é bom ter você aqui com a gente. Estamos tratando nesse mês de junho sobre liderança. Nós falamos sobre os erros da liderança, inclusive a gente quer destacar aqui um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 23, no versículo 3, quando Jesus ele se referiu aos fariseus, ele disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então a gente tem abordado essa questão do líder que prega uma coisa e não pratica, né? Que não é uma referência. Mas hoje a gente vai mudar a chave, a gente vai falar sobre as qualidades de um bom líder, aquilo que é essencial para a liderança. Correto, pastor? Correto, meu pastor. Graça e paz. E Deus abençoe a todos nós. Ficamos muito felizes com a sua presença no nosso podcast, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que é muito edificante para as nossas vidas. Glória a Deus. Estão começando já, direto ao ponto. Começa, pastor. Uma qualidade que eu considero indispensável no líder, pastor Elton, é que ele tem que ter carisma e tem que ser um motivador. Ele tem que ter essa habilidade de atrair as pessoas, né, de trazer as pessoas e de motivá-las. Um líder sem carisma é um líder sem apelo. Por exemplo, eu tenho esse negócio. Começa a assistir um filme, se o filme começa ruim, eu paro de assistir. Eu é série, sou desse jeito também que série. É série, filme, já tem que chegar chutando a porta, arrebentando a porta, me cativar. Então, eu considero isso essencial. Né? É óbvio que tem pessoas que já têm um carisma natural. Tem gente que já nasce, né? Que parece que tem um imã para atrair as pessoas. Mas eu acredito que, mesmo que você não tenha tanto carisma, você pode aprender, você pode desenvolver, é a melhor palavra. Nós temos o maior exemplo, né, de um homem, que é o próprio Senhor Jesus. Perfeito. Ele atraía, né? E o fato dele atrair, ele não atraía falando aquilo que o povo queria ouvir. Ele atraía pelo seu carisma e com a verdade, com a palavra. E motivava, né? Motivava. As pessoas eram Jesus, ele realmente ele tinha uma presença que transformava as pessoas, né? O senhor falou na sua introdução que mesmo que você não nasça com esse carisma, que não é o nosso caso. Nós somos a gente bem carismáticos. Carismática, bonita, a gente que eu digo a nossas esposas. Só elas e as nossas mães. Que cara mais engraçado. Como é que eu faço para desenvolver, já que isso é uma qualidade de um líder, né? Lembra que a gente estava entrevistando aqui a pastora Solange? Tá, era eu e o senhor. Né? E lembra que ela falou, pastor Elton, que na igreja dela é fundamental se dar o abraço? Então, eu acho que abrace mais, né, as pessoas, toque mais nas pessoas. Isso é uma forma de você se tornar mais carismático, né? Sorria mais. Eu queria aprofundar sobre isso, porque pastor, eu trago comigo que eu não sou uma pessoa carismática. Eu não tenho... Eu gostei da introdução. Eu acho você carismático. Eu gostei da introdução porque eu tive... Você me conquistou. Talvez, eu agradeço, mas talvez porque eu me esforço. Eu não nasci com carisma. Pelo menos eu não me considero uma pessoa carismática. Muito pelo contrário, eu me acho rabugento, eu acho que eu sou chatão, mas eu tive que aprender. Tem pessoas que naturalmente já são extremamente carismáticas. Eu conheço
Você também conhece, né? Várias pessoas. Pessoas que quando elas chegam no lugar, parece que elas iluminam o lugar, né? Elas naturalmente, elas se tornam o centro das atenções. E é uma coisa até natural, não é porque a pessoa queira ser, é porque ela é carismática. Mas mesmo que você não seja assim, e que eu aqui faço uma meia-culpa, porque é o meu caso, eu não sou uma pessoa carismática, mas a gente pode aprender, né? A gente pode aprender a ser mais carismático. É a gente se permitir que as pessoas se aproximem mais, sorrir. Rapaz, um sorriso abre portas. Pegando essa questão do carisma, você lidera com mais facilidade, Também. porque você consegue... porque o que acontece? Às vezes a pessoa vem para a igreja e a pessoa traz com ela... como se fosse armaduras, né? A pessoa, ela vem meio que armada... Com muitas capas. Muitas capas, por decepções que ela teve, né? Por não confiar em mais ninguém, né? Por problema pessoal. Então, ela já vem armada, né? Já vem fechada. Então, se ela encontra um líder que é carismático, que vai lá, que senta com ela, outra coisa importante é você decorar o nome da pessoa, né? Eu tenho uma dificuldade também com isso. Mas ela ser lembrada, ela falou o nome para você, aí na outra reunião, no outro encontro, você cumprimentou ela pelo nome dela. Então isso é carisma, né? Carisma é isso, é atrair, né? É conquistar, e com isso você motiva também a pessoa a caminhar com você. Já foi a época, pastor Elton, essa época já passou, de pastores sisudos, de pastores carrancudos. Eu conheço um desses. Esses pastores, hoje, por que o pastor cult, ele conquista as pessoas? Mesmo pregando a gente já falou sobre isso, uma pregação superficial, né? Porque o pregador coach, ele é extremamente carismático. Ele é sorridente, alegre. Então, eu não posso ser sorridente, eu não posso ser alegre, eu não posso pregar um sermão que façam com que as pessoas se alegrem, que as pessoas riem, tipo Cláudio Duarte, que eu tinha uma resistência com ele no início, mas hoje eu admiro demais o pastor Cláudio Duarte, que ele fala a verdade. Da maneira dele. Da maneira dele. Da maneira dele. E é bacana isso. Não, muito bom. Né? Agora, eu não consigo ouvir 5 minutos um pastor carrancudo, sabe? Que muitas vezes está até pregando a verdade, mas não tem carisma nenhum, não faz questão nenhuma de te conquistar. Então, é fundamental, se você não tem esse carisma, se você é tímido, se você é introvertido, você não tem que desanimar, que achar que você não tem condições de ser um bom líder porque você é tímido. Nada disso, você pode trabalhar isso, né? Vai ter que ralar um pouquinho, né? É tipo uma desconstrução que a gente faz, com a gente mesmo, mas é possível. O senhor falou do Cláudio Duarte, e eu acompanhei uma entrevista que ele fez numa emissora de TV, e ele falou uma frase que eu guardei, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, porque eu me lembro muito dele quando eu vejo essa frase. É uma frase de Charlie Chaplin. E ele fala assim, se você estivesse levando a sério as minhas brincadeiras de dizer verdades, você teria ouvido muitas verdades que insisto dizer brincando. Perfeito. Cara, pode repetir aí, pastor? Se você estivesse levando a sério as minhas brincadeiras de dizer verdades, você teria ouvido muitas verdades que insisto dizer brincando. Cara, eu lembro muito do Cláudio Duarte, como o senhor falou. Ele fala verdades, expõe a Bíblia, mas de uma maneira mais descontraída. Não deixa de estar falando verdades. Exatamente. E conquista as pessoas, né? As pessoas gostam, adoram, assim, não no sentido de adoração, né? De fazer dele um ídolo, né? Mas gostam muito dele, né? Da pregação dele. Então, o carisma ele pode ser aprendido.
É óbvio que quem já nasce é muito mais fácil, mas ele pode ser aprendido se a gente se esforçar e tudo mais. Só aqui um adendo, né? A gente também tem que ter cuidado com o carisma. Eu sei que é uma característica, né, essencial, principalmente hoje, mas também não pode se levar por um lado maldoso, né? Sim. Porque a gente vai lembrar de Absalão. Absalão era filho de Davi, né? E ele queria, de certa maneira, tomar o reino do pai dele, e ele ficava na porta do palácio perguntando ao povo se o povo tinha sido atendido. E ele dizia, não, olha, não fui atendido ainda. E Absalão era extremamente carismático, era E um cara a Bíblia diz, belíssimo. bonito, bem aperfeiçoado, falava carismático. bem, era Aí perfeito. ele fala pro povo, diz assim, olha, é porque eu não sou rei. Se eu fosse rei, você exatamente. seria atendido. Então, É usar pro mal, né? Ele usou esse carisma não para aproximar a pessoa de Cristo, mas para desejos pessoais, desejo né? próprio, Objetivos desejo pessoal. próprios, sim. Muito bom. Outra coisa, pastor Elton, fundamental, e aí você é um exemplo disso, e aqui é o que eu vejo em você. O líder, ele tem que ter caráter e integridade. Rapaz, você é doido, né? Não bote assim. Rapaz, um líder que tem caráter e integridade é um líder que nunca é esquecido. Porque marca a vida das pessoas, né? Eu falo aqui com você de coração, eu vejo isso em você, caráter, integridade, e eu conheci pastores que foram meus pastores também, inclusive um vai estar aqui no Rio, talvez até mês que vem pregue aqui na nossa igreja, que foi um exemplo também de caráter e integridade, e a gente não esquece, porque marca a vida da gente, né? Muitas vezes você tem um pastor ou um líder que prega muito bem, que canta muito bem, né? Que é extremamente carismático, e eu falo que eu conheci uma pessoa assim, talvez foi a pessoa mais carismática que eu conheci na minha vida. Essa pessoa, que por ética, eu não vou falar o nome dela, ela era aquele tipo de pessoa, pastor, que ela chegava no lugar e imediatamente ela já era o centro das atenções. E interessante que quando eu conheci a Rose, a gente começou a namorar, por acaso a gente conhecia essa mesma pessoa. Eram amigos em comum. A gente amigo em comum. E aí a gente começou a falar sobre a questão do caráter, que é uma pessoa com um caráter extremamente duvidoso, né? E a lembrança que eu tenho dessa pessoa é que ela é uma pessoa que é mentirosa, como se diz lá no Ceará, quando pede emprestado e não paga, veiaco. Quando ela me vem à mente, não me vem à mente as qualidades de cara. Esse cara é um excelente músico. É um músico assim, tanto que ele era tão top naquela época que a Rede Manchete, não sei se você lembra da novela Pantanal, que passou na Manchete, eu era garotinho, né? Garoto. Depois a Globo meio que fez um remake, né? Estragou. Sei lá. Mas sei que essa novela, para você ter ideia, foi usado o teclado dele. Ele tinha um teclado. Então, eu não lembro se ele tocou na introdução. Eu não lembro se ele tocou ou se ele só cedeu o teclado. E a gente foi uma vez num festival de música na UERJ, que é a universidade aqui do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E esse rapaz estava com a gente. E eu andando com ele, era um festival de música. Assim, eram várias igrejas ali se apresentando. E o corpo de jurado que julgava as apresentações, eu vi um dos jurados, quando viu esse rapaz, apontou para ele e falou para os outros, aquele dali é fera, meu. Top. Esse cara é top, esse aqui é profissional. Então, um cara muito inteligente, um músico de primeira linha, mas de um caráter dúbio. E aí, quando me lembro dele, quando a gente fala dele, inclusive, quando a gente foi conversando com a Rose, o que veio à tona é o mau caratismo. A Rose falou que a Rose morava em Santa Cruz, e eles estavam fazendo um trabalho lá de música, e toda semana ele ia com a namorada diferente.
Uma semana era com uma, outra semana era com outra, aí depois que ele tinha ido da semana retrasada e ia com ela de novo. E o pessoal, assim, ele começou a introduzir bebida alcoólica, né, no grupo, e aí o pessoal foi se afastando, foi saindo. Então, assim, a liderança é fundamental, pastor Elton, o caráter, a integridade, para realmente você marcar vidas, porque o que você faz fala mais alto do que o que você fala, né? Isso. Eu fico lisonjeado com a comparação, acho que não tenho nem como... Eu louvo a Deus, porque eu quero ser lembrado por isso. Eu sei que não sou o melhor pregador que a igreja já teve, e eu ando longe disso, e não toco nada, nem canto, pior ainda, mas espero um dia sair daqui pela porta da frente e poder um dia retornar para cá e ser lembrado pelas coisas, pela minha conduta. Obrigado. Outra coisa, pastor Elton, que o líder ele tem que aprender, um bom líder, é ouvir, né? Isso aí, pastor. A minha esposa, ela briga muito comigo a respeito disso, porque eu tenho essa dificuldade terrível de ouvir por muito tempo. Eu ouço por pouco tempo. Tenho dificuldade, até Você gosta mais de falar, né? Eu tenho dificuldade até de me concentrar se eu vou ficar ouvindo por muito tempo. Eu tenho dificuldade de ficar focado, escutando ali. E é um defeito meu, que eu estou tentando, assim como o carisma eu tentei melhorar, eu estou tentando a pasta de tartaruga, os resultados pelo menos estão vindo a pasta de tartaruga, também ouvi um pouco mais. Até acho que foi o irmão Silene que falou aqui no podcast com a minha mãe, que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Que a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Mas o líder ele tem que aprender a ouvir. Até quando a gente estava falando dos defeitos do líder, que é o líder centralizador, o líder centralizador é aquele que não ouve ninguém, né? Ele faz tudo por conta dele. O bom líder, ele ouve, porque nem sempre o que você pensa que é o melhor. Às vezes a pessoa tem uma ideia melhor que a sua. Então você tem que ouvir ali. O Provérbios vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. A sabedoria, perfeito. Então, assim, o líder que não ouve é um mau líder. Pode ser carismático, pode ter até um bom caráter, mas se ele não ouve, é complicado. Mas o senhor acha que hoje, nas igrejas, né, a gente está carecendo de líderes que ouçam o que a comunidade tem a falar, o que a tua congregação tem a falar, o que a tua ovelha tem a falar? Eu acho que a receita do fracasso. Uma delas é o líder que não ouve. Eu acho que um líder que não ouve nos dias de hoje não se sustenta muito tempo numa liderança, não. E principalmente se for um pastor titular, né, por exemplo, um pastor titular de uma igreja que não ouve, ele não se sustenta muito tempo. Assim, é aquilo que a gente já falou, não é que você tem que agradar todo mundo, mas você tem que ouvir, né? E avaliar aquilo que está sendo dito, se é o melhor, e se for o melhor, aplicar. Até para não cair no engano de tomar partido, né, pastor? Porque às vezes um líder também ele pode ouvir, mas ouve um lado. Exatamente. Tem que ouvir os dois lados, né? Exatamente. Outra coisa, pastor Elton, o líder tem que sonhar, né? Acho que o líder que deixa de sonhar, ele é como se fosse eu vejo aquelas pessoas que ficam no hospital por aparelhos, me fugiu agora Em coma. Fica em coma ministerial. Coma ministerial, quando você deixa de sonhar, sabe? E deixar de sonhar é deixar de ter esperança. Então o líder tem que sonhar, sabe? Ele tem que pensar para frente, né? Pensar grande. Realmente, voar, né? Como a Bíblia fala, lá em Isaías capítulo 39, versículo 31, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, assim, você pode deixar de sonhar. Estou desanimado, enfim. Tem um versículo que acho que cabe bem a isso que o senhor acabou de comentar, Filipenses 2,13.
vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Amém. Acho que cabe a nós sonhar, né? Deus é quem, se for da vontade de Deus, claro. ele vai efetuar que seja realizado. Mas cabe a nós, líderes, sonhar, ter uma visão. Eu acho que, pegando esse gancho, pastor, eu acho que também a qualidade essencial de um líder, ele tem que ter uma visão. Sim. Eu não estou falando de visão, de ver, de ver anjo. De ver essas coisas, não. Estou falando de você ter uma visão. Sabe? Acho que é uma qualidade de um líder. Saber para onde ele está conduzindo aquele povo. A gente sabe que é para... Né, a gente está preparando, auxiliando esse povo, né, para morar nas mansões celestiais. Mas eu acho que o líder tem que ter uma visão. Sabe? A nossa igreja está caminhando nessa visão aqui. Sim. É para cá que a gente está indo. Isso tem que estar muito claro no meu pensamento. Um líder tem que ter muita clareza da visão que ele está conduzindo pelo tempo que Deus determinar aquela comunidade. Perfeito. A nossa igreja está caminhando nessa visão aqui, irmão. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui sendo influenciado por vários ventos de doutrina. Não. Deus nos deu uma visão e é para cá que a gente vai caminhar até que Ele mude ou nos dê outra visão. Fazendo aqui uma junção, eu acho que o líder também, além de ele ter essa visão, ele também tem que estar atento, sensível para aqueles que caminham junto com ele. Sim. Porque no caso de Eliseu, Deus não falou para Eliseu aumentar a escola sacerdotal, fazer crescer a escola sacerdotal. Deus usou um dos seus próprios alunos para que isso ocorresse. Né? E ele teve essa sensibilidade, né, de entender que era Deus falando com outro que não era o pastor da igreja, né? E era exatamente isso que Deus queria. Não sei se você consegue compreender. Às vezes tem pastores que não, se Deus não falou comigo, então não é de Deus. E a gente tem um exemplo na Bíblia, que quando, na questão de Eliseu, Deus não falou com Eliseu para que aumentasse, crescesse, expandisse. Deus usou outra pessoa. Exatamente. E ele teve essa humildade de dizer, não, Deus não falou comigo, mas falou com um irmão, e eu entendo que foi Deus que falou, e está certo, a gente vai crescer. Foi Deus que falou. Mas continua fazendo parte da visão de reino, de crescimento. Com certeza. E até pegando um gancho também, de questão de visão e de sonhar, é importante que o líder tenha uma boa comunicação. Ele tem que saber se expressar, isso é muito importante. Por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus, né? Moisés disse, olha, eu não sei me comunicar. Né? E aí Deus colocou o irmão de Moisés, Arão, que ficou, né, na comunicação. Mas você percebe no desenvolver da leitura da história de Moisés, que Moisés melhorou muito a comunicação dele, né? Que você já não via tanto, né, essa dificuldade, você já não via tanto apenas o Arão ali transmitindo, né, a visão de Deus, que a visão de Deus era dada a Moisés falava com Arão e Arão falava com o faraó, né? Mas então, a gente precisa, você que é ali, você precisa ter uma boa comunicação. Se você não tem dificuldade, é tímido, você tem que trabalhar nisso, é como carisma, né? Você tem que trabalhar, melhorar sua oratória, tem livros, né, que você pode estudar, canais no YouTube também, que falam sobre retórica, né, eloquência, oratória em si. É importante, a comunicação é muito importante para a pessoa também entender, né, o que você está dizendo. Né? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você se expressa com clareza, fica mais fácil dos liderados entenderem onde você quer chegar. Então, isso é... Pegando o gancho de YouTube aí, pastor, fala para nós aí as atividades da nossa igreja. Sim, claro, pastor. Nós temos os nossos cultos, domingo, quinta-feira. Domingo é o culto do Mais Um, quinta-feira o culto da Vitória e também às segundas-feiras o nosso culto de oração.
Todas essas reuniões acontecem às 19 horas. Temos a nossa escola bíblica dominical, 18 horas. Temos o evangelismo também, às 18 horas, na segunda e na quinta-feira. E a escola bíblica dominical, como é dominical, é no domingo. Temos os nossos encontros das mulheres, todo segundo sábado. E agora a nossa concentração dos bravos, que começou com a corda toda nesse ano. Que dia é? Tem sido o terceiro sábado. E você que é brabo, você está convidado para participar conosco também às 19 horas. Esse mês de junho, nós teremos uma mini vigília na última sexta-feira, dia 30, vai começar às 8 horas, vai até meia-noite. E na última semana do mês de junho, a gente vai ter uma campanha aqui na igreja de jejum e oração, que vai começar no domingo e vai se encerrar nessa sexta-feira, dia 30, da nossa vigília aí abençoada. Graças a Deus, coisa boa. Nossa igreja com várias atividades. Né? Graças a Deus. A igreja tem crescido, ore por nós. Se você não conhece aqui a nossa igreja, se você mora aqui na Rocinha ou mora próximo, né? Porque a gente tem muita gente que não mora aqui na Rocinha, que frequenta a nossa igreja. Nós estamos aqui na Rua do Canal, e o ponto de referência da nossa igreja é o Shopping da Rocinha. É só perguntar onde fica o Shopping da Rocinha. A igreja fica do lado do shopping, uma igreja bonita, e também você certamente vai ser recebido por pessoas bonitas. Amém. Entrou aqui feio, fica bonito. Um milagre instantâneo. Milagre instantâneo. Não sei se é a água, mas aí fica bonito. E casa também, né? Mas falando na comunicação, é essencial realmente, né, pastor? Sim. Porque, de fato, existem muitos problemas que têm se gerado dentro das igrejas por comunicação com ruído. Às vezes a comunicação está falhando, às vezes o líder, o pastor, seja quem for, está falando uma coisa e o fulano pode estar ouvindo de outra forma, na qual não foi aquilo que era a intenção, e isso pode gerar um problema. Então, a minha orientação e aquilo que eu prezo é que a gente fale menos pelas redes sociais e mais pessoalmente. Mais pessoalmente. Paulo fala isso. Paulo vai escrever nas cartas de João e ele fala assim: eu tenho muitas coisas para falar para vocês ainda, mas eu prefiro falar ao vivo. Eu prefiro falar com vocês face a face. Perfeito. Eu prefiro olhar olho a olho. Tem coisa que... Eu acho que é isso. Tem coisas que a gente pode até falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo rede social. Mas tem assuntos que, prudentemente, é melhor que seja pessoalmente. Olho no olho. Olho no olho. Porque não vai ter esse ruído de comunicação. Você vai entender claramente o que eu estou falando e eu vou ouvir claramente e entender o que você está me repassando sem nenhum ruído. Bem, isso é muito exatamente. bom. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, a comunicação é fundamental. Fundamental. E aí você pode se aperfeiçoar, né, como foi dito aqui. Se você tem pretensão ao ministério pastoral fazer um seminário, né, estudar teologia, lá no seminário você vai aprender uma matéria chamada homilética, que é a arte da pregação. Então, se aperfeiçoar na comunicação, melhorar o seu português, ler mais. Posicionamento, né? Também, né, Bajão? Posicionamento. Ser mais transparente no posicionamento, né? Mais claro, sim, né? Sim. Assim, e a gente pode trabalhar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar aprendendo. Você nunca você pode se contentar com o bom. Né? O bom não é bom, você tem que pensar sempre na excelência. E a comunicação, ela é fundamental. E você ter uma comunicação excelente vai abrir portas, né, na sua liderança. Outra coisa, pastor Elton, que eu acho importante no líder é ele ter perseverança. O líder que desiste, logo no primeiro problema já desiste, já desanima, não serve para ser líder. Em igreja tão pouco. Em igreja muito menos. Então, assim, se você tem convicção, se você tem certeza, né, clareza de que aquilo ali é uma coisa que Deus, né, você está junto com Deus ali no negócio, você não tem que... Vai vir dificuldade, vai vir crítica,
vai vir perseguição, enfim, mas você não pode desistir, né? Tem que perseverar. Agora, tem coisas que você tem que ter inteligência também e sensibilidade para desistir. Não estou dizendo que você não tem que o líder não tem que desistir de nada. Às vezes você está fazendo uma coisa errada, meu irmão. Você não vai insistir no erro, né? Aquilo que uma vez você me falou, que nós não temos que ajudar as pessoas, nós temos que ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Porque quem não quer ser ajudado, você vai perder tempo, porque a pessoa não quer ser ajudada. A frase eu parei de ajudar quem precisa. Isso. Eu parei de ajudar quem precisa, porque todo mundo precisa de ajuda. Exato, eu perfeito. passei a ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Que é de ajuda todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Agora, querer ser ajudado, aí é outros 500. Muito bem, perfeito. E finalmente, pastor, para a gente encerrar, que eu acho que isso aqui é importantíssimo, e tem um pouco a ver com a questão do carisma, né? Que o líder ele tem que ter senso de humor, meu irmão. Rapaz... O líder tem que saber brincar, né? Saber se divertir. Às vezes tem aquele líder que é como se ele estivesse carregando um monte de pedra nas costas, meu. Eu entendo isso, pastor, e talvez foi até um ensinamento que tiveram errado a alguns pastores antigamente, porque criou-se a cultura que os pastores são solitários, são fechado, que o pastor tem que ser. Não é nem que tem que ser desse jeito, senão não é um pastor. Aquele padrão ali de padrão terno, padronizado, gravata. Padronizado. A questão é como se tem a imagem de um pastor. É uma imagem distorcida, como se o pastor ele não fosse um ser humano. E o pastor é um ser humano. O pastor ele tem tristeza, ele tem alegria, ele chora, ele sorri, ele brinca, né? Ele conta piada. O pastor. Não pode ser a piada do papagaio, né? Mas conta. Dependendo, né? Mas é isso, é o que eu falo. Foi tipo, tentaram nos colocar dentro de uma caixa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão e ele fala assim, que se eu fosse pastor, eu ia na padaria de terno. Porque pastor tem que usar terno em todas as ocasiões. Vai na padaria, vai de terno. Vai na churrascaria, vai de terno. Porque é pastor. Então, é como se da mesma proporção que o jaleco é para o médico, o terno é para o pastor. Então, você tem que estar lá. Mas nem o médico vai para a churrascaria de jaleco, né? Mas eu conheço essa pessoa, ele é um pouco exagerado demais. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, trazendo aqui para o conceito de igreja. Eu fujo um pouco desse padrão. Eu estou aqui há 3 anos, eu não tenho esse estereotipo de pastor. Eu sempre falo para aqueles que me conhecem, cara, está procurando um estereótipo de um pastor, eu não sou esse tipo de pastor que você está procurando. Muito pelo contrário. E isso, às vezes, me afastou de pessoas, mas, graças a Deus, isso tem me aproximado de muito mais pessoas do que me afastado. Essa quebra de paradigma, de você ver um pastor, como a gente faz aqui, jogando sinuca, tá? Eu, o senhor e o diácono, o tesoureiro da igreja, jogando. Isso para uma pessoa que não é cristã, isso é uma quebra gigantesca só de paradigma. Para quem não sabe, na igreja aqui a gente tem um salão de festa, tem sinuca, totó, ping-pong, mesa de botão, dominó, tem... tem o Espaço Saúde, é equipamento de ginástica. Isso é uma quebra de paradigma. Quando você vê... Eu trouxe um casal para cá, para a nossa igreja, uma vez, eles moram no Rio das Pedras, e para eles foi algo transformador. Tanto é que os dois hoje estão na igreja, não estão na nossa igreja, mas procuraram uma igreja próxima a eles, uma vez que eles vieram aqui. Porque para eles foi surreal a gente estar ali tranquilo, brincando. Né? Como pessoas. Nós não somos alienígenas, ETs. Somos pessoas. Assim, pastor, você não precisa deixar de ser você, né? É o que a gente está dizendo aqui, ter senso de humor não é também você forçar, né? Querer passar, que é engraçado. E nem também para um lado pejorativo, né? Para um lado pejorativo. Você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser você mesmo. Deus te ama do jeito que você é.
Apenas, é óbvio, você tem que ter um padrão de vida de acordo com os princípios bíblicos, né? Mas um padrão de vida cristão, que é como uma nova criatura que você é. Mas, assim, essa ideia, eu lembro que, quando eu era garoto, era um sol de 40 graus. E aqui a gente mora perto da praia, que é a Rocinha perto da praia. Sol de 40 graus, domingo à tarde, e o pessoal indo para a igreja de terno, gravata, sabe? Eu ficava observando aquilo ali. Eu ficava observando, eu falei, meu Deus. Então, assim, não passa aquela... E a pessoa passa, né? E aqui na nossa igreja, nós somos batista, então a gente não tem problema de você andar na rua de bermuda, de camiseta. E muitas vezes você encontrava pessoas que, por verem você de camiseta ou de bermuda, nem te cumprimentavam, né? Aquela coisa pesada, aquela coisa... Eu acho que isso religiosa, né? Isso há um tempo atrás era muito associado à santidade. É como se você usasse um short ou uma camisa, não tivesse com seu terno, você agora não era mais santo. Exato. Se Jesus voltar, você fica. Você fica. Eu acho que estava muitas... Graças a Deus, eu acredito que isso está mudando. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu acho que essa nova safra de pastores e líderes que tem se levantado, eles têm uma mentalidade diferente dessa geração que tinha essa mentalidade. Eu louvo a Deus. Amém. Porque para mim isso é... Mas antes da gente encerrar, pastor, eu também gostaria que a gente tocasse num assunto que eu acho que é essencial também. Eu acho que o líder, ele tem que ter a sua personalidade. Acho que isso também é essencial num líder. Sim. A gente está aqui enumerando várias características, não estamos dizendo que nós somos perfeitos e nem que nós temos todas essas características. Claro, né? claro. Deixando isso bem claro. Mas eu acho que você ter a sua personalidade, acho que isso é um traço, é uma marca de um líder. Ele ter a sua personalidade. Davi foi um líder, não foi um líder perfeito porque era homem, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, não tem ninguém perfeito, só Deus. Mas Davi, quando ele foi enfrentar Golias, o rei Saul tentou colocar ele na armadura do rei Saul. Com a espada do rei Saul, com a armadura do rei Saul, e Davi, por um momento, ainda entrou nessa armadura. E aí ele, no momento de lucidez, ele diz, não, essa armadura não é minha, essa roupa não é minha, eu não sou isso aqui. Eu vou lutar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e com aquilo que eu sou. E foi isso que Davi fez. E eu sempre vejo essa passagem com esse olhar de reflexão para esse lado, de você ser o mais autêntico possível. Claro. Principalmente para você que é um jovem líder, assim como eu, a gente tende a imitar as pessoas que a gente admira. Mas eu escutei muito o Paulo Júnior no começo, então daqui a pouco eu me via... Cara, eu estou o Paulo Júnior todinho, não sou eu, é o Paulo Júnior. Então você tem que ter também esse filtro, essa humildade de entender esse cara. É diferente você ter referências, tem que ter pessoas como boas referências, você tem que ter. Paulo fala, acho que é em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Exatamente. Então, assim, mas não é você deixar de ser você. Perder a sua identidade. Deus vai te usar do jeito que você é. Pastor Horácio, a gente vai estar chegando no nosso final. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de compartilhar, curtir, comentar, dar sua opinião aí sobre liderança. Se você, de repente, tem mais alguma coisa a acrescentar, né, pastor? Coloca aí nos comentários aí. Eu acho que um líder também tem que ter isso de característica, que vai ser muito bom. Até porque, pastor, nós não somos detentores da verdade. Aqui nós não fechamos o livro, né? Claro que não. Você tem toda a liberdade de pontuar. Não, vocês esqueceram disso, daquilo. Pode pontuar aí nos comentários, no chat. Para nós será um privilégio e um prazer muito grande poder ler depois e pensar sobre esses pontos que vocês vão trazer para nós aí. Perfeito, então. Que Deus abençoe e até a próxima. Fomos. Valeu!